Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Nesse capítulo 3, também no capítulo 4, estaremos contrastando graça e a lei. E nesse capítulo vamos encontrar os crentes seduzidos e incomodados, né? Como os ensinos dos judaizantes. Quando abrimos nossa Bíblia para a Epístola às Gálatas, comparando o capítulo 3 com o capítulo 4, notamos que um tem 29 versículos, outro tem 31 versículos, então, total, 60 versículos, né? E nós vamos notar no nosso estudo que as palavras de Paulo são meio fortes, acima do normal, quando ele fala. Mas, lembra, ele estava em uma batalha. Os crentes das igrejas da Galácia foram enganados com os ensinos falsos dos judaizantes. Ele queria provar que a salvação é somente pela graça e não pelas obras da lei, que ensinava os judaizantes. Eles usaram todos os meios possíveis para tentar capturar as igrejas da Galácia. E Paulo não iria combatê-los sem entusiasmar, né? Entusiasmo. E temos que lembrar também que o apóstolo Paulo não era um amador para saber como argumentar. Paulo foi doutorado na lei. Ele começou provavelmente como um jovem, 10, 12 anos, preparando-se fariseu. O seu pai era fariseu, provavelmente o seu bisavô era fariseu. Voltando até o tempo que iniciou os fariseus e os saduceus. Cada fariseu foi bem treinado para saber como argumentar, como debater. E o professor de Paulo era Gamaliel, o maior professor de todos os fariseus, doutores de ensino da palavra de Deus. E nesses dois capítulos, vamos ver que realmente ele prova sua competência. Sua lógica parece inatacável. Paulo usa 6 argumentos diferentes para provar que Deus salva os pecadores pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Ele começa, e vamos ver esse capítulo dividido, capítulos 3 e 4, em 6 partes. Ele começa com versículos 1 a 5.
e vamos chamar o argumento pessoal. Vamos ler versículos 1 a 5. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para que não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Só quisera saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Uma pergunta muito importante. Versículo 3. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, nesses versículos, podemos ver o argumento pessoal. E na próxima semana, depois que voltar, essa semana que vem, mas na outra, nós vamos começar vendo esse argumento. Agora vamos passar para o versículo 6 a 14 e veremos o segundo argumento. É o argumento das Escrituras, ou da Bíblia. O argumento bíblico. Vamos ler versículos 6 a 4. Antes disso, falando sobre versículos 1 a 5, o argumento pessoal, Paulo, com suas perguntas, pede aos crentes das igrejas de Galácia que recordam sua experiência pessoal em Cristo quando foram salvos. E vamos lembrar, a lei não tinha nada a ver. Então, o argumento bíblico. Para o argumento bíblico, ele cita 6 passagens do Antigo Testamento, do Velho Testamento, para provar seu ponto. Vamos ler versículos 6 a 14 e talvez durante as próximas 2 semanas vocês podem procurar essas passagens que ele cita. Versículo 6. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que são da fé, de sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Versículo 11. E é evidente que pela lei ninguém terá justificado diante de Deus. Ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então, nesses versículos ele cita 6 passagens do
Testamento para provar seu ponto. Agora vamos para o terceiro argumento, versículos 15 a 29. Aqui ele raciocina com seus leitores com base no que é uma aliança e como a aliança funciona. Então, quando estamos lendo isso, nota 15, versículo 15. Irmãos, como o homem fala, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém anula nem acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua descendência, que é Cristo, o Messias, a Mashiach, o ungido. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois, não a invalida de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que a lei? Foi ordenado por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. E foi posto pelos anjos na mão de um mediador. Ora, o mediador não o é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus de nenhuma sorte, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de tutor, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, essa é o argumento que vamos chamar de o argumento lógico. Ele raciocina com seus leitores com base no que é uma aliança e como ela funciona. O quarto argumento encontramos em capítulo 4, versículos 1 a 11. E esse argumento é o argumento histórico. Argumento histórico. Versículos 1 a 11. Agora, quando nós lemos, vamos notar que ele explica o lugar da lei na história de Israel. Nesse ponto, o amor de Paulo por seus filhos na fé torna-se muito evidente. E daí surge outro argumento. O quinto, né? Mas vamos ver isso depois da leitura do capítulo 4, versículos 11. O argumento histórico. Digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo.
mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, ou Papai, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E só és filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conhecieis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses fundamentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós que não haja trabalho em vão para convosco. Então, com esse argumento histórico, surge outro argumento que se torna o argumento sentimental. Versículos 12 a 18. O argumento sentimental, onde ele agora apela para que se lembrem do seu amor e do seu relacionamento feliz, alegre, no passado, quando aceitou Cristo. Então vamos ler agora versículos 12 a 18. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós, nenhum mal me fizestes. E vós sabeis que primeiro vos anuncio o Evangelho estando em enfermidade da carne. E não rejeitastes, nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os vossos olhos e vos daríeis. Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos para que vós tenhais zelo por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Então, aqui ele volta ao seu raciocínio para concluir com o seu último argumento, o argumento alegórico. E vamos ver isso, versículos 19 a 31. Baseado na vida de Abraão e seu relacionamento com Sara e Agar, alegorando esse relacionamento com as duas mulheres. Então, vamos começar. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós? Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vossa lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria. Porque
estas são as duas alianças. Uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os daqui tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Não da lei, mas da graça. Então, nas próximas semanas, nós vamos estar estudando todos esses argumentos para entendermos melhor. E terminando isso, vamos passar para os dois últimos versículos, capítulos 5 e 6, e veremos como ele faz uma aplicação prática dos seus argumentos doutrinários. Então, nós vamos terminar aqui com uma introdução acerca do nosso estudo. Que Deus abençoe. Então, aqui termina a nossa parte cultural.